Quando nós falamos de níveis, pelo próprio conhecimento de mundo que nós temos, nós aliamos a palavra nível à graduação. Eu gostaria que vocês esquecessem um pouquinho, né, essa significação de nível, né, lembrando gradação ou graduação, para nós pensarmos na relação entre interlocutores. Quando eu falo de níveis dentro da nossa disciplina, nós devemos pensar sobre essa relação entre estes interlocutores. No nosso caso, no nosso contexto, entre o professor, o aluno e o conhecimento. O conhecimento, como nós vimos, também tendo a parte de interlocução, porque alguém ou vários alguém os produziram. Então, nesse sentido que nós vamos pensar nesses níveis de linguagem. Vamos lá, então? Então, como estudado em considerações anteriores, nós vimos que há inúmeros fatores externos que influenciam ou condicionam o jeito de falar das pessoas. São esses fatores, então, pessoal, que condicionam, influenciam, denotam diferenças ou comparações, que fazem com que nós escolhamos um nível de linguagem, mesmo sem nós querermos, assistematicamente, dependendo dos fatores contextuais. Lembra que nós conversamos em aulas anteriores a respeito dos fatores contextuais? Então, vejamos, no primeiro exemplo. Para a maioria das pessoas, ser entrevistado diante de uma câmera ou um gravador causa um desconforto, uma inibição. Para as pessoas mais simples e de menor escolaridade, por exemplo, ser entrevistado por um professor ou pesquisador pode significar que ela deva falar mais correto. Isso é normal, Nós, numa entrevista de trabalho, por exemplo, ou num momento em que temos que nos expor dentro do nosso trabalho, nós tentamos utilizar um nível que nós julgamos mais correto. Por quê? É isso que nós vamos pensar, é sobre isso que nós vamos pensar nesse momento. No exemplo 2, vamos pensar sobre esses processos interativos e os níveis da linguagem. Vamos pensar num outro exemplo. As notícias de jornal na TV. Quando se anuncia uma má notícia, o jornalista procura expressar uma feição mais séria, uma fala em tom mais grave do que o normal. Quando a notícia se dirige ao público jovem, o jornalista busca falar de maneira mais alegre e extrovertida, com expressões mais leves. É essa escolha, então, que nós devemos pensar quando nós pensamos em níveis de linguagem. É esse momento volitivo da linguagem que tem a ver com a sistematização, com o processo desse ato de interlocução, com esse processo interativo que nós estamos falando quando falamos de processos interativos e níveis de linguagem. Com isso, a gente pode concluir o quê? Que toda escolha da palavra realizada pelo indivíduo diante da pessoa com quem está falando revela a existência dos níveis de linguagem. Viram porque eu tentei desvincular no início do nosso bloco a questão da palavra nível com a questão de gradação, com a questão de graduação, por exemplo, de nível mais importante ou menos importante? Não existe isso. Eu gostaria que nós pensássemos na questão da escolha. Com isso, nós podemos ter a conclusão de que nós temos, segundo os estudiosos que eu me embasei para produzir o nosso artigo, o artigo que eu gostaria que vocês estivessem sempre retomando na sequência dos nossos blocos, segundo os estudiosos que eu me embasei, nós temos 4 níveis a serem considerados quando eu estou falando de processos interativos nesse contexto, professor, aluno e conhecimento. O nível culto, o nível popular, o nível técnico e o nível literário. São esses 4 níveis que nós devemos pensar e que nós devemos entender quando nós estivermos falando nessa situação de processo interativo, de professor, aluno e conhecimento. No caso do nível culto, quando eu digo nível culto ou nível padrão, quando eu falei de escolha, não é por menos. Dentro de uma sociedade, já que a língua é grupal, nós já deixamos bem claro isso nos blocos anteriores, dentro de uma determinada sociedade se elege, isso, claro, ideologicamente falando, aquele nível que vai ser considerado o nível padrão, o nível culto, aquele nível em que será predisposto a ser considerado de melhor, um nível que está colocado no melhor padrão.
né, em que as classes que o utilizam, certo, estão naquele momento, naquele contexto, né, naquela região, lembra dos fatores regionais, contextuais, naturais, esse nível é eleito como nível padrão. Nós pensamos, por exemplo, em situações de colonização, por exemplo. Se você chegar em alguns países da África, você vai encontrar como nível padrão, né, como nível coloquial, como nível padrão, como nível culto, a uma língua que não é a língua original do país. Muitos países colonizados, por exemplo, pela língua francesa, nós vamos encontrar a maioria da população falando dialetos e dentro de repartições públicas, dentro de julgamentos, dentro de repartições privadas também de empresas, sendo usado francês. Mesmo em outros lugares nós encontramos isso. No próprio Brasil nós percebemos isso, né? A língua portuguesa padrão, de acordo com as normas brasileiras, e a língua portuguesa não tão padrão, a língua coloquial, a língua popular, daí o nosso outro nível, que nós estamos nos referindo, sendo falado por todos. E daí nós nos perguntamos, por que então nos preocuparmos tanto com o padrão e com o coloquial no processo interativo? Primeiro, porque dentro de um processo interativo entre o professor, o aluno e o conhecimento, qual é o principal objetivo que eu tenho? Que a linguagem, como mediadora desse processo interativo, sirva para facilitar. E como facilitar? Conhecendo o nível de linguagem em que o outro, lembra do outro com letra minúscula que nós conversamos, em que o outro, meu interlocutor, aquela subjetividade a quem eu estou me referindo, conhecer esse nível de linguagem, adaptá-lo, né, mas sempre procurando o nível de linguagem culto padrão para que o desconforto diminua no decorrer da relação com o conhecimento, porque o conhecimento é produzido na linguagem padrão. Não nos esqueçamos disso. Algumas correntes, né, que defendem esse processo interativo, que defendem que esse processo interativo ocorra, eu partindo da norma coloquial, do nível coloquial do meu aluno, esquecem que o conhecimento ele é produzido, difundido e defendido na norma culta. Então, quando eu apenas procuro nessa relação com o meu aluno seguir o nível coloquial, o nível popular, o dialeto que ele se utiliza, a variação linguística que ele se utiliza, acredito que nos nossos encontros anteriores ficou bastante claro essa questão da variação linguística. Quando eu me preocupo em me adaptar, tanto me adaptar ao outro, que eu começo a me utilizar da variante que ele se utiliza, eu esqueço que o conhecimento foi produzido por um interlocutor que se utiliza, defende, teoriza, prioriza a norma culta. Então, eu estou deixando a desejar nesse tripé desse processo interativo que nós nos referimos, do professor, do aluno e do conhecimento, porque alguém produziu esse conhecimento. Esse conhecimento não é neutro, né? A ineutralidade do conhecimento faz com que nós sempre tenhamos que lembrar que a produção dele foi feita no nível culto.